Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos o primeiro livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos no livro terceiro desta obra, que trata das leis morais. Ele é composto por 12 capítulos. Estamos entrando hoje no capítulo 4, que vai tratar da lei de reprodução. E o primeiro item deste capítulo fala da população do globo. Lembrando que em 1857 não tínhamos nem de longe os 8 bilhões de habitantes que temos hoje no planeta. Então vejamos lá o que Kardec perguntou aos espíritos superiores. Primeira questão, 686, pergunta Allan Kardec. A reprodução dos seres vivos é uma lei da natureza? Resposta. Evidentemente, respondem os espíritos superiores. Sem a reprodução, o mundo corporal pereceria, acabaria. 687, pergunta Kardec. Se a população seguir sempre a progressão crescente que vemos, chegará um momento em que ela se tornará excessiva na Terra? Que interessante, não? Vejamos a resposta. Não. Olhe, não. Não vai acontecer da população se tornar excessiva. Mas eles vão dizer mais. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele nada fez de inútil. O homem que apenas vê um ângulo do quadro da natureza não pode julgar a harmonia do conjunto. O conjunto vai muito além da nossa percepção e da nossa compreensão. Vai chegar uma hora que não vai ter mais espaço para ninguém. Então, e Deus? Perfeito? Aqui exige um pouco de quê? De entendimento do que seja Deus. De fé, mas não a fé cega, não é? A fé que entende que Deus é perfeito e, como perfeito, não vai deixar buraco. Não é? Faz sentido, não faz? Então, é só uma questão de bom senso. Fé raciocinada é isso. Nós sabemos, recebemos a informação e a nossa razão diz, é mesmo. É isso. Foram apenas 2 perguntas sobre a população do globo. Vejamos, então, um outro subitem. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Sucessão, nós já tivemos outras raças anteriores, não é? Que foram sendo substituídas no mundo, através da história, através do tempo, na verdade, através do tempo, melhor dizer. 688, pergunta Allan Kardec. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente diminuem, chegará um momento em que terão desaparecido da Terra? Resposta. Isso é verdade. Não só raças, como espécies também, não é? Nós somos uma mesma espécie. A raça humana é a raça humana. Quando se fala de raças, pode ser Bom, se bem que hoje, diferente da metade do século XIX, está todo mundo misturado. Em todos os continentes, nós temos pessoas de todos os continentes. Não é verdade? Então, os espíritos dizem. Então, a pergunta é, chegará o momento em que terão desaparecido algumas raças que seja? Aqui não é muito específico, né? Eu achei essa pergunta um pouco vaga, mas
Eles respondem, isso é verdade. Aqui sou eu, olha eu, cheia de... Isso aqui. Isso é verdade. É que outras tomaram o seu lugar, assim como outras raças um dia tomarão o lugar da vossa. E é interessante o que nós estamos vendo, acabamos de dizer, não é? Hoje temos nos continentes pessoas de todos os continentes. E elas, a miscigenação, vai criando o quê? Uma nova raça, não vai? Vamos nós nos misturando. Um dia nós vamos ter o quê? Cadê todo mundo? A raça A, B, C, D? Não, agora é uma raça só. Ah, mas isso falta muito tempo. Tempo? Deus é o Senhor do tempo, não é? Isso aqui é uma elucubração minha. Não está dizendo isso aqui, que a miscigenação vai criar... Não disse isso. Está dizendo é que poderá desaparecer, raças poderão desaparecer e outras virão. Até mesmo, e aqui quando ele fala de raça, ele está falando da raça o quê? Da raça do pessoal que estava na Europa. Então, ele dizer que assim como outras raças um dia tomarão o lugar da vossa. É assim. As coisas vão indo. Tudo muda, só não muda o quê? A mudança. A mudança é a única coisa que não muda. 689, pergunta Allan Kardec. Os homens atuais formam uma nova criação ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram. Seres primitivos, o homem de Neandertal, o Cro-Magnon, esses homens primitivos. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, é isso, não é raça cor, não é raça asiática, indígena, não, nós é que criamos essa história de raça de cor. Mas é que espécie é uma só. A espécie humana, a raça humana. Muito bem, Allan Kardec. Então, aqui são os espíritos respondendo. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que vierem a se extinguir, terá sua fase de decréscimo e o seu desaparecimento. Será substituída por outras raças mais aperfeiçoadas, que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. 690. Pergunta Allan Kardec. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são de criação especial ou procedem dos corpos primitivos por meio da reprodução? Resposta dos espíritos. A origem das raças se perde na noite dos tempos. Mas, como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco primitivo de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir novos tipos. É isso que já estamos falando antes, não é? Essa miscigenação. Reproduzir-se entre si e novos tipos vão surgindo. Eu acho que eu falei não. Desenvolve. Não. Essa é 690, não é? Isso. Agora vamos para 691. Qual é, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Desenvolvimento da força bruta,
à custa da força intelectual. Desenvolvimento da força bruta, ou seja, era mais importante a força bruta do que usar, era ainda o quê? A questão muito dos animais, é o que quem domina? É o mais forte que domina. Ah, é o mais inteligente? Não, é o mais forte. Agora dá-se o contrário. Agora não é a força bruta, agora é a inteligência. O ser humano faz mais pela inteligência do que pela força física. E, mesmo assim, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então, pela nossa inteligência desenvolvida, nós tiramos mais proveito das forças da natureza. É progresso, não é? E ele diz o que não conseguem os animais. Então, isso é desenvolvimento. Todo mundo se desenvolve, quanto mais nos desenvolvemos, mais a nossa inteligência se aprimora. Então, muito claro isso aqui, não é? Que a questão de raças primitivas e tudo isto tem a ver lá no início do desenvolvimento do ser humano aqui no planeta. 692. O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural. Que interessante isso. Naquele tempo, tinha já essa questão do enxerto, fazer flores de outras cores, mas não era natural. O homem que fazia certas alterações na natureza. E aqui nós estamos falando de engenharia genética, puxa, que é muito mais, não é? Hoje muitas coisas são mudadas. Os genes de grãos para resistirem a pragas, isto tudo. Ali era só uma coisa bem rudimentar ainda, no meio do século XIX. Então vamos ver qual é já vimos aqui. 692, não é? O aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência é contrário à lei natural? Seria mais conforme a essa lei de Deus, deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Seguinte pergunta. Resposta: tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir os seus propósitos. Sendo a perfeição o objetivo para o qual tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder aos desígnios de Deus. Ou seja, aprimorarmos não tem mal algum. A questão é, lembrando aqui do avião, né? Nosso amado Santos Dumont se matou, cometeu suicídio, quando viu que a sua invenção, que lhe foi outorgada pelo alto, né, que ele pudesse desenvolver aquela ideia, quando viu que o avião foi usado como um instrumento de guerra. Então, tecnologia é bom, ciência é muito bom, mas temos que ter ética. Como muitas vezes ainda estamos imaturos, fazemos bobagem no início, né? Lembrando aqui, Hiroshima, Nagasaki, energia atômica, ela não é má. Aliás, nada é mal nem é bom, depende do uso que fazemos disso, não é? Da mesma forma, isto. O aperfeiçoamento das espécies não é bom nem é mal, depende do uso que o ser humano faz disso, não é? Faltam 30 segundos, vamos parar por aqui hoje. Fomos até a 692. Amanhã estaremos de volta com mais um Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Até lá, muita paz a todos.